bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a pressa e a perfeição, principalmente no processo criativo, na construção de um texto. Mas para que nós possamos falar propriamente da pressa e da perfeição, nós precisamos antes discutir um assunto: a perfeição. Senhores, sinto muito em dizer, mas a perfeição não existe. Pelo menos não a perfeição como nós a conhecemos ou imaginamos conhecer. A meu ver, a perfeição é um estado imaginário criado por cada um de nós para que nós possamos sempre realizar todas as nossas tarefas, as mais simples tarefas, da melhor forma possível. E quando eu falo que a perfeição não existe ou não existe da forma como nós imaginamos, eu não estou querendo dizer que a perfeição ela é dispensável. Não, muito pelo contrário, a perfeição é extremamente necessária. Podemos dizer que a perfeição é uma espécie de catalisador, propulsor. É a perfeição que nos motiva, que nos impulsiona a produzir sempre mais e sempre melhor. Mas não podemos tomar a perfeição como um estado alcançável. Não, a perfeição não é um estado alcançável. E ela não é por uma simples razão. Nós, seres humanos, bons mortais, não somos perfeitos. Uma das nossas características é a imperfeição, o que nos faz, o que nos torna seres falíveis. E muito da humanidade do ser humano está na sua falibilidade. E diferentemente não poderia ser no processo criativo e na construção de um texto. Então vamos lá. Tem um escritor brasileiro, o Milton Ratum, que é um escritor que eu gosto muito, ainda em atividade, vem produzindo muito, e recentemente ele deu início, no ano de 2017, a uma trilogia chamada O Lugar Mais Sombrio. Ele já publicou 2 livros dessa trilogia, que são A Noite da Espera e O Ponto de Fuga. Ele lançaria este ano o 3º volume da trilogia, mas não lançou por conta da pandemia, então o lançamento foi adiado para o ano que vem, e ao que tudo indica, a trilogia vai passar a ser uma tetralogia, ou não, porque ele disse que conseguiu produzir um 4º romance com as mesmas personagens, mas que esse 4º romance poderia ser lido independentemente, de forma isolada, porque não há uma relação direta, pelo menos não naquela sequência de atos lógicos que ele vem trabalhando desde 2007. E isso é o mais interessante. Por que eu menciono o Milton Ratum? Porque ele começou a lançar esse livro em 2017, mas ele começou a produzir esse livro em 2007. Percebam que há um lapso temporal muito grande entre o início do trabalho e o término, que não é um término, porque antes de cada lançamento, o Milton faz a revisão dos seus textos. O 3º volume, por exemplo, mesmo já pronto, já escrito, vem sendo revisado e modificado a todo tempo, o tempo inteiro. E por que eu trago o Milton Ratum à tona? Porque o Milton Ratum é o exemplo vivo de que a literatura, de que a construção de um texto exige paciência, exige tranquilidade. Nós podemos dizer, em um sentido metafórico, de que o texto ele é como uma carne que exige maturação ou como um vinho que exige decantação. O texto precisa descansar. É muito pouco provável, é muito difícil que um autor consiga produzir um texto ideal, o mais próximo da perfeição, em pouco tempo. Claro que isso não é eu não posso generalizar, porque existem autores como o Stendhal, por exemplo, que conseguiu escrever um livro, A Cartucha de Parma, em milagrosos e incríveis 53 dias. E é uma boa obra. Não é a obra que eu mais gosto. Eu li o romance, mas eu não tenho conhecimento para fazer uma análise crítica desse romance. Eu posso dizer como leitor, como estudante que aprecia a boa literatura. É um bom romance, mas não é o romance ideal. A meu ver, esse romance ele tem muitas passagens desnecessárias. E muito dessas passagens desnecessárias, a meu ver, é pela falta de revisão, é pela falta de tempo. Se o Stendhal trabalhasse um pouco mais esse livro, se o Stendhal permitisse que essa literatura descansasse, que o seu texto descansasse, eu acredito que ele certamente
produziria uma obra muito melhor do que já é, porque a Cartucha de Parma é um bom livro. Mas eu também estou trazendo o Stendhal à tona como exemplo, porque o Stendhal é uma exceção que só confirma a regra de que a boa literatura, de que o bom texto só pode ser produzido com tranquilidade, com paciência. Nós não podemos simplesmente escrever de uma tacada só. Claro que isso acontece, nós escrevemos de uma tacada só. Às vezes somos movidos por ideias, que algumas pessoas dizem ser inspiração, e o próprio conceito de inspiração é um pouco nebuloso, é um pouco controvertido, porque algumas pessoas acreditam que escrever é um dom divinal que Deus dá para algumas pessoas previamente selecionadas. Eu acredito que algumas pessoas são predispostas à produção do texto, mas nada impede que uma pessoa que estude, que se dedique, que exercite e não só espere uma inspiração, consiga aperfeiçoar a sua escrita e produzir bons textos. Porque por mais que eu fale de literatura, eu não estou restringindo essa questão da pressa, essa questão da paciência ao texto literário. Às vezes, até um post de internet, ele poderia alcançar um número maior de pessoas, ele poderia surtir um efeito prático muito maior se as pessoas escrevessem esse post de internet, esse comentário de Twitter, qualquer coisa, o que for, com paciência, selecionando as palavras, combinando palavras, concatenando, escrevendo e reescrevendo, porque, como alguns autores dizem, e eu concordo, escrever é mais reescrever do que propriamente escrever, porque o que mais importa é a revisão, e só é possível revisar com o tempo, só é possível revisar com paciência. Então, senhores, é nítido, é notório que a pressa ela é inimiga da perfeição, ao menos desse ideal de perfeição que nós buscamos, mas que nós devemos saber que não existe. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar no texto, nós não podemos já numa tacada só sair colocando tudo que vem como uma enxurrada de ideias no papel. A gente até pode para poder despejar todo o conhecimento, mas a gente não pode já sair postando ou publicando aquilo que a gente escreve. Nós precisamos refletir, porque existem etapas. Primeiro você deve observar. Primeiro você deve pensar a respeito daquilo que você pretende. Porque geralmente quando a gente escreve pretendendo transmitir uma mensagem. A gente quer ao menos que as pessoas tomem conhecimento de algo ou alguma coisa que pode ou não ter relação com a gente. Então nós devemos primeiro refletir. Nós devemos primeiro pensar. O que eu quero com isso? O que eu pretendo? E reconhecer os limites do próprio texto. Porque nem todo tipo de texto permite algumas histórias, permitem algumas mensagens. Porque existem estruturas, e essas estruturas devem ser respeitadas. Alguns autores também dizem que a forma na produção literária, na produção de um texto, é mais importante que o próprio texto. Como assim? Porque às vezes uma pessoa tem uma ideia genial, mirabolante, e ela não consegue desenvolver esse texto porque a forma é inadequada, porque foi feito às pressas, porque não fez um processo de revisão adequado, e às vezes uma pessoa que não tem uma ideia mirabolante, tem muito pelo contrário, uma ideia muito simples, muito pequena, banal, cotidiana, mas consegue tornar essa história, essa pequena banalidade, em algo grandioso, em algo mais próximo do perfeito, que é aquilo que a gente sempre busca, mesmo que lá no íntimo a gente saiba que não existe, porque nós, como eu disse, estamos fadados à imperfeição. Isso é o que nos caracteriza, isso é o que nos torna humanos. Então, senhores, nós devemos ter sempre em mente que a pressa é sim inimiga da perfeição, dessa perfeição que a gente busca. Eu não vou cansar de dizer isso, porque essa perfeição é um estado que não existe, mas que a gente tenta a todo custo alcançar. E eu acho que é importante alcançar. Então, senhores, quando a gente se propõe a escrever algum texto, um post, uma mensagem, o que for, nós devemos refletir sobre esse texto. Nós devemos refletir sobre essa mensagem, identificar os pontos, o que eu quero falar com isso. É a partir desse momento de reflexão, de muito pensamento que pode demandar dias, semanas, meses, a depender do tipo de texto, a depender do que você pretende transmitir, do conhecimento que você pretende transmitir, e a partir daí você vai elaborando, testando formas,
testando maneiras, combinando palavras, escrevendo e, como eu disse, principalmente reescrevendo. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Não tem outra, não há como dizer de forma diferente. A pressa sempre foi, é e vai continuar sendo inimiga da perfeição. Cabe a nós, seres humanos, que mesmo nesse mundo que é apressado por si só, cabe a nós que queremos escrever e escrever com qualidade, cabe a nós afastar a pressa da nossa vida, nos forçarmos a ter um pouco de tranquilidade para que o nosso texto seja o mais próximo do perfeito. Então, senhores, é o que eu trouxe para vocês hoje, é a discussão que eu quis trazer hoje. E claro que mais à frente eu vou estar voltando nessa questão da pressa, nessa questão da paciência, da perfeição, da inspiração e tudo mais. Porque o objetivo aqui é também discutir a produção do texto. E lembrando que quando eu falo de discutir um texto, eu não estou restringindo essa discussão à literatura. Muito pelo contrário, eu estou abrangendo a partir da literatura. Porque eu acho que quando a gente traz um exemplo prático, palpável, fica muito mais fácil conhecer e discutir um assunto. E a partir daí, a gente vai elaborando qualquer texto. Seja um texto jurídico, uma petição, um texto de faculdade, um post de internet, o que for. Então, senhores, muito obrigado pela atenção. Não deixem de se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima. Um forte abraço.